Olá, gente, eu sou o Wellington e estou aqui mais uma vez e vou falar para vocês hoje sobre bancos de dados NoSQL. Bem, bancos de dados NoSQL são bancos que têm uma distribuição não relacional, né? Que é o padrão. E, assim, mesmo sendo muitos modelos de bancos que não usam o modelo relacional, eles não chegam a ser substituídos. Os modelos relacionais ainda são muito fortes e são muito utilizados. A maioria das empresas, organizações, utilizam um modelo relacional conjunto com outro modelo de banco de dados que não seja relacional, né? Então, bancos de dados NoSQL, eles foram projetados para atender a uma grande necessidade de Big Data. Então, eles surgiram para atender uma demanda de grande volume de dados que precisavam também de ter uma alta velocidade para processamento. Então, com os bancos NoSQL, surgiram várias funcionalidades nativas desses bancos de dados. Então, cada banco de dados NoSQL ele tem uma essência e tem um objetivo. Um é mais voltado para praticidade, um é mais voltado para muita velocidade, outro é mais voltado para escalabilidade, né? E esses bancos, eles têm um propósito de um armazenamento e consulta de dados muito eficiente. A tecnologia NoSQL ela é muito bem-vinda na área de banco de dados e ela é muito necessária por causa dessa necessidade de Big Data que surgiu para atender essa demanda. Esses bancos de dados, esses vários paradigmas que tem, né, porque existe o paradigma de chave-valor, grafo, documento, entre outros, eles surgiram permitindo velocidade, flexibilidade e escalabilidade, certo? Que tem outros. Entre si, um é melhor na velocidade, outro é melhor na escalabilidade e por aí vai. Tem sempre seus ganhas e perdes na escolha de um banco de dados. Normalmente as organizações utilizam mais de um em conjunto. Se você acessar esse site DB Engines, que ele tem um ranking de databases, ele vai mostrar ali quais são os bancos de dados mais utilizados. Tem o top 10, o top 50, e ali ele mostra também o tipo do banco de dados. E quando você acessa o site, que vai para a aba do ranking, é perceptível que os modelos relacionais estão sempre ganhando e sempre tem uma maior gama de tipos de banco de dados usando o modelo relacional. Então, ainda assim, atualmente, ele é o mais utilizado e tem uma vasta o espaço nesse mundo de banco de dados. Então, como surgiu o NoSQL? Originalmente teve um movimento em junho de 2009 que era para nomear um encontro promovido por dois caras, Johan Ortson e Eric Evans. Eles tiveram uma discussão sobre o surgimento de soluções open source nesse evento para armazenamento de dados. E o objetivo deles era que esses bancos de dados eles fossem não relacionais. E em outubro desse mesmo ano, surgiu essa conferência NoSQL East para redefinir o uso desse termo NoSQL, né? E descrever soluções, eles queriam descrever e desenvolver soluções que fossem não relacionais. Estava ali surgindo o mundo de banco de dados NoSQL. E para quem não sabe o que significa NoSQL, NoSQL, significa not only SQL, não só SQL, entendeu? Então esses bancos de dados não utilizam somente o SQL como consulta, operação e processamento. Não significa que esse banco não vai utilizar SQL, significa que ele não vai utilizar somente o SQL. Então aqui vamos começar vendo alguns bancos de dados NoSQL. De início vamos falar sobre o MongoDB. O MongoDB é um banco de dados orientado a documento.
ele tem um esquema não relacional, como já é previsto, e os seus documentos eles são formados no tipo JSON, que é o JavaScript Object Notation. Então, ele usa arquivos, documentos, para fazer seus armazenamentos em um disco. Os documentos, eles parecem como registros, entendeu? Então, ele tem, por exemplo, um nome, e esse nome, a categoria nome vai ter João. Né? Uma pessoa tem um nome, a pessoa tem uma idade, a pessoa tem CPF, e ao lado desse registro, né, que é registro nome, registro idade, vai ter os valores, que seria João, 35, CPF 0000. E o MongoDB ele também suporta esquemas dinâmicos e ele é open source. A maioria dos códigos dos bancos NoSQL, eu acredito que todos sejam open source, né? Porque ele surgiu lá naquele movimento de discussão de ferramentas de armazenamento livres, né? Código aberto. O MongoDB também fornece recursos necessários para um ambiente de produção, como balanceamento de carga, replicação de dados, indexação, consulta, e também pode atuar como sistema de arquivo, né? Você tem ali na sua máquina instalado e você quer fazer algo mais simples, você pode usar o MongoDB como sistema de arquivos. Temos aqui em seguida o Cassandra, né? Ele foi desenvolvido pelo Facebook e ele tem um mecanismo de banco de dados descentralizado, né? Então não é centralizado em um só ponto, ele é descentralizado e diversificado. Ele é distribuído e orientado a colunas, né? Então ele já ele utiliza colunas, não a tabela que nem um modelo racional, né? Que a tabela tem linhas e colunas. Ele utiliza somente colunas. E ele é bem otimizado para clusters e ele é especialmente esses clusters que são usados em data centers. E o Cassandra, ele também fornece um acesso de baixa latência aos seus clientes, ou seja, como ele usa muito cluster, é importante que o tempo de resposta seja mínimo. O mínimo possível é o esperado. Então, como ele é voltado para essa área, ele tem uma baixa latência. Ele também é open source, né, por ser um banco NoSQL. E esse banco de dados, por ele ser orientado por coluna, as suas linhas realmente podem conter dados verticais. Então eu posso ter ali numa coluna, dados que eu preciso. Eu preciso de dados bancários de um cliente. Em uma certa coluna, pode ser que todos esses dados existam nela. Quando não existe nela, normalmente existe na próxima. Então, se torna bem mais rápida essa pesquisa. A vantagem do design do banco de dados Cassandra é que as pesquisas se tornam rápidas por ser somente coluna, como eu disse, né? E uma vez que esses dados possam ser armazenados, normalmente eles são armazenados de forma consecutiva. Então é por isso que a sua pesquisa pode ser tão eficiente. Porque se você pesquisa dados de um cliente bancário, se você pesquisar ali, começa pela chave primária, em seguida já vem seus dados abaixo. Então, dessa forma, juntamente com outros modelos distribuídos, otimizados e descentralizados, o Cassandra está se popularizando ao longo desse tempo e está ganhando mais espaço ainda no mercado. Surgiu lá no Facebook, né? E hoje em dia já é utilizado e já é visto no mundo todo como um bom banco de dados. Também temos aqui o Redis, que ele é implementado em chave valor, muito utilizado. O paradigma de chave valor é bem simples, ele tem valores atribuídos a chaves para facilitar o acesso e armazenamento. E esses valores são sempre encontrados através de suas chaves, né? Então, a chave funciona como uma primary key, né? Num banco relacional. Ele é que vai buscar todos os dados de um cliente, de um usuário, de um funcionário ou de um departamento. E essa chave,
pode ser gerada tanto pelo sistema, né? Você pode estar lá gerando essas chaves automaticamente, mas pode ser gerado por você também. O Redis, ele realiza todas as suas operações em memória. Então isso torna ele extremamente rápido. Ele é o mais rápido de todos até hoje. Então ele oferece tempos de respostas menores que milissegundos. E ele também permite milhares de solicitações por segundo, já que ele é um banco todo em memória. Ele se torna realmente muito rápido, e negligenciando essa necessidade de verificar no disco, no SSD, faz que as operações sejam bem mais rápidas e eficientes. Ele é muito utilizado em jogos, serviços financeiros, assistência médica e IoT, por causa da sua velocidade e a sua capacidade de entregar poder de processamento. Temos o Amazon DynamoDB. Ele é um banco de dados em nuvem, que é da AWS, Amazon Web Services. E o DynamoDB, ele é rápido e flexível. Não tão rápido quanto o Redis, mas ele é bem rápido. E para todas essas suas aplicações, é necessário uma pequena latência, uma latência mais baixa do que 10 milissegundos. Por ele ser um banco em nuvem, para ele ter uma grande eficiência, ser flexível, ter tempo de resposta bons, ele precisa ter uma latência muito baixa. E essa latência baixa, ela tem que ser constante. Ela não pode ser baixa agora, alta daqui a pouco, baixa de novo, baixa, sobe. Ficar tipo como se fosse um gráfico, né? Ela tem que ser constante e realmente baixa, abaixo desses 10 milissegundos. O serviço desse banco de dados em nuvem, ele é gerenciado por modelos de armazenamento de documentos e de chave-valor. Ou seja, é como se funcionasse ali por trás do Amazon DynamoDB, o Redis, junto com o MongoDB. E o seu desempenho é muito confiável, claro que é da Amazon, né? Já passa uma confiança. E ele tem uma escalabilidade automática. De acordo com as taxas de transferência do projeto, ele vai mudando e adaptando a sua escalabilidade. E isso faz que os seus serviços sejam uma opção ideal para aplicações móveis e web, jogos, tecnologia de anúncios, né? E IoT. Então ele aí tem essa sua ênfase em um banco de dados em nuvem, com latência baixa, constante, baseado em documentos e chave-valor. Temos também aqui o Neo4j. Né? O Neo4j ele é um banco de dados baseado em grafos. Então ele tem arestas, nós, labels, rótulos. E o legal do Neo4j é que ele foi o primeiro banco orientado a grafos. Então ele seria o quê? As suas arestas, elas atuam como um relacionamento entre os vértices, que são os nós, né? Então ali eu tenho o nó fulano, eu tenho o nó João e o nó Maria. Então João segue Maria e Maria segue João, né? Então essas seriam minhas arestas. Uma seta, imagina uma seta saindo de João indo até a Maria. Então isso seria minha aresta, porque está ligando os dois nós, né? Ele também relaciona com outras listas que tem no Neo4j ou no banco de dados. Isso, e seu código também é aberto, claro, que é um projeto open source. E seus dados, eles podem ser acessados através da Cypher Carrying Language, que foi uma linguagem desenvolvida própria para o Neo4j. Como ele foi o primeiro banco de dados orientado a grafos, a equipe do Neo4j tinha ali o propósito de facilitar o uso do banco de dados. Então, como fazer isso? Criar uma linguagem de consulta intuitiva que fosse fácil de se aprender. Não que todas as consultas, todo o gerenciamento do Neo4j através do Cypher seja fácil, mas sim que seja de fácil interpretação. Esse foi o propósito da Cypher Carrying Language.
Ela parece um pouco com o SQL, tem uma semelhança, mas não é exatamente o SQL. Os bancos de dados, esses bancos de dados baseados em grafos, ele tem as vantagens em alguns casos, tipo mineração de dados e aplicações que calculam o menor caminho entre dois pontos, tipo o Waze, né? Você está no ponto X e quer chegar no ponto Y, então o Neo4j é bem eficiente nessa parte, porque ele vai fazer só o menor caminho entre dois nós. E esse menor caminho ele se baseia na teoria dos grafos do algoritmo de Dijkstra, né? Que é chegar de um ponto a outro pelo menor caminho, pelo menor custo computacional. Então, aqui uma conclusão sobre esses bancos de dados NoSQL, NoSQL. Cerca de aproximadamente 80% desses big datas de hoje em dia, eles não são estruturados. Então, armazenar e processar esses dados em bancos de dados relacionais não é muito viável. É algo mais trabalhoso, mas um pouco complicado de se tratar. Então, considerando esse ponto, esse objetivo de processar Big Data não foi concebido de forma, como posso dizer, de forma confiável, eficiente a bancos de dados relacionais. Então surgiu aí o NoSQL, que ele é mais utilizado para tratar Big Data, e ele está cada vez mais ganhando seu espaço na área, e mesmo assim ainda com uma gama de tipos de bancos de dados NoSQL sendo bem utilizados, muitas pessoas não conhecem esse tipo de banco de dados. E ele é bem utilizado para Big Data e mineração de dados. Bem, essa aí foi a apresentação, falando um pouco sobre NoSQL. Agradeço a todos que chegaram até aqui e até a próxima.